A paz do Senhor. Hoje eu quero falar algo com vocês aqui bastante importante. Até inclusive a intenção hoje era de falar sobre uma outra palavra. Só que porém agora eu estava conversando com uma determinada pessoa e senti esse desejo, né, de alertar vocês em relação às portas que precisam ser fechadas, tá? Hoje o alerta é sobre isso, as portas que precisam ser fechadas. Às vezes as pessoas, né, se detêm apenas nas portas que precisam ser abertas para suas vidas, mas se esquecem da importância, né, das portas que precisam ser fechadas, ok? Então até peço que, se porventura, às vezes aqui no meu celular aparece a informação, né, de que a conexão está lenta e às vezes cai bastante, mas aí eu peço que depois, se acontecer como ontem, a live, né, parar, vocês continuem depois assistindo, que eu vou dar continuidade a isso, ok? Mas eu peço que Deus me ajude, que através do Espírito Santo me conduza nas palavras, para que vocês tenham a exata compreensão da importância no mundo espiritual, né? Principalmente se você que está me ouvindo e que ainda vai me ouvir é pai e mãe. Se você já é pai e mãe, prestem atenção no que eu irei falar agora. Muitas vezes, né, principalmente quando eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, tinha coisas que eu não compreendia e, né, tinha coisas que eu ficava com dúvidas, porque às vezes parecia que a palavra dizia uma coisa, daqui um pouco dizia outra, né? Dava aquela impressão que a palavra estava se contradizendo, mas a palavra, ela não se contradiz. Cabe a nós, né, nos aprofundarmos, pedirmos o direcionamento do Espírito Santo para compreender o que está sendo colocado ali, porque a palavra, ela não se contradiz. E olha só, por várias vezes, quando eu chegava em determinados pontos da Bíblia, principalmente esse que eu vou ler para vocês, que diz assim, não, na verdade é essa aqui primeiro, eu tinha botado lá outra, mas escutem só, essa palavra está em Êxodo capítulo 20, que aqui fala, né, acerca dos 10 mandamentos. E num deles diz assim, ó, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Em outras traduções diz, sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Em algumas traduções diz que, né, eu visito, sou um Deus zeloso que visito, né, o pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. E eu confesso que eu não entendia isso. Até mesmo porque você citar como exemplo aqui para vocês, em Ezequiel capítulo 18, diz, né, assim, esta palavra de Yahvé veio a mim nestes termos. Que quereis dizer quando citais esse antigo adágio no meio do povo de Israel? 2 pontos. Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Aí eu ficava, né? Mas como assim?
Lá está dizendo que, né, eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade, o pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Aqui já diz que não, dá uma contradição, né? Mas olha só, depois de muito ler as escrituras, porque na verdade, desde que eu voltei para a comunhão da igreja, isso já faz 7 anos, fez agora em março 7 anos, e são 7 anos que eu venho estudando a palavra e pedindo sempre direcionamento de Deus, de todas essas questões que outrora me causavam dúvidas, e até mesmo alguma delas causava-me confusão na mente, porque ora dizia uma coisa, ora dizia outra, e às vezes, né, não fazia nexo nem uma coisa nem outra. Apesar de que eu também muitas vezes ficava pensando, né, que não seria o correto, né, eu pecar e, né, Deus fazer essa visitação, essa punição sobre os meus filhos, sendo que fui eu que errei. O mais correto é eu, né, pagar. E é exatamente nessas questões que eu quero fazer um alerta hoje para vocês, porque, né, não é só a questão do mundo espiritual, onde os nossos olhos não podem ver, mas também, né, aos olhos do Senhor, aos olhos nossos seres humanos, quando a gente começa a se aprofundar nessas escrituras, a gente vê, né, da autoridade que Deus constituiu sobre o homem e uma mulher, né, já desde lá, né, do jardim do Éden. Ele deu, né, a autoridade a Adão, e auxiliando, né, estava ao seu lado Eva. E assim é dentro dos nossos lares até hoje. Por isso que também entra aquela questão, né, que quando um homem casa, é dito, né, deixará, né, pai e mãe, se unirá à sua esposa e será, né, uma só carne com ela. Por quê? A partir desse momento, o homem já deixa de ser o filhinho do papai, o filhinho da mamãe, e passa a ser agora, então, ele a autoridade maior de dentro do seu lar, que outrora, antes, era o seu pai e a sua mãe, né, auxiliando nesse serviço, na instituição do lar, da família, de como, né, conduzir o lar, uma família e os filhos, até porque, né, esses filhos, como a gente costuma dizer até hoje, né, o futuro da nação, as crianças são o futuro da nação. Então é esse cuidado que nós temos que ter, porque a incumbência desse futuro está nas nossas mãos, a responsabilidade está, né, no homem de proteger e prover, e a mulher de auxiliar ele nessas questões. E, né, e hoje eu conversando sobre isso com essa determinada pessoa, e sentia essa necessidade de fazer isso, para que vocês compreendam muito bem, né, a responsabilidade que pesa muitas vezes no ombro do homem e de uma mulher, a partir do momento que ele constitui-se como uma família, ok? E Deus tem essa visão sobre o homem e a mulher, algo muito sério, que inclusive, né, agora há poucos dias nós fizemos uma leitura, e até inclusive eu comentei com as irmãs do grupo em relação a isso, que olha só, né, depois aqui em Êxodo 20, depois disso que eu li para vocês, né, que não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Depois lá no verso 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Olha só, né? O que Deus fala em relação a pai e mãe. Só que o pai e a mãe não podem esquecer e só ficarem dizendo isso para os filhos, né? Tá na palavra para vocês honrar pai e mãe, né? Vocês têm que me honrar, tem que honrar pai, tem que honrar mãe, porque é o único mandamento, né, com promessas que diz a fim de que venha ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá.
Só que, porém, um pai e uma mãe não podem esquecer da responsabilidade que tem em suas mãos. Não podem esquecer do compromisso que eles têm em suas mãos. E olha só, como eu disse para vocês, eu cheguei a comentar com as irmãs no grupo em relação a isso, que eu vi uma passagem, né? Eu não separei ela aqui, mas eu achei muito lindo que, né, Deus falando acerca de leis, né, ordenanças, decretos, passando as instruções para Moisés, para que Moisés depois passasse ao povo. E uma delas era em relação a voto, né? Que se uma filha, por exemplo, fizesse um voto, alguma coisa assim, sem, né, o consentimento, sem o conhecimento do pai, e o pai depois ficasse sabendo desse voto e fosse contra, né, a moça estaria livre, não precisaria, né, pagar esse voto para Deus. Não precisaria, Deus estava liberando. Por quê? Porque ele não se contradiz, a palavra dele não se contradiz. E ele disse, né, honra teu pai e tua mãe. Então, quer dizer, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, minha filha, tu fez um voto para mim, só que o teu papai, que eu constituí a autoridade sobre da tua família, tua casa, está dizendo que não, então você está desobrigada a cumprir esse voto para mim, ok? Honra o teu pai e tua mãe. Nem Deus não vai de contra a própria palavra dele. Que coisa linda, né? E não passa sobre a autoridade de um pai e de uma mãe. Olha só, por mais que ele tenha que abrir mão de um voto que era para ele, né? Que coisa linda isso, gente. Ao pensar que Deus faz isso, né, sobre nós que somos pais e mãe, e nós quantas vezes passamos por cima dos decretos dele, como filhos não obedecemos. Então é esse cuidado que eu quero que vocês tenham, e é esse alerta que eu quero fazer hoje aqui para vocês, porque no mundo espiritual tem pais e mães, né, não entendendo o projeto de Deus sobre as suas vidas, e no mundo espiritual estão abrindo portas, escancarando portas para que legiões de demônio hajam sobre suas famílias. Aí a gente passa a compreender a palavra que diz, né, em Êxodo capítulo 20. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Porque tem pais abrindo no mundo espiritual essas portas. E quando o pai e uma mãe, eles têm que saber que eles são dentro do lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, eles são autoridades constituídas por Deus. É como se eles pegassem e usassem essa autoridade para dizer assim, ó, Satanás, eu te autorizo a agir em cima dos meus filhos em relação ao adultério. Se esse for o caso, que um pai adulterar ou que uma mãe adulterar, traírem seus cônjuges, é exatamente isso que eles estão fazendo, dando legalidade, passando um papel, assinando e colocando nas mãos de Satanás, porque eles são autoridades constituídas por Deus dentro das suas casas, das suas famílias. E assim é com qualquer outro erro, pecado, transgressão diante das leis, dos decretos dados por Deus. Lógico, gente, tem coisas que eu quero deixar claro para vocês, que a Bíblia não nos deixa totalmente bem explanado. Aí é que está a busca pelo Espírito Santo para absorver a essência das coisas. E por isso que eu sempre digo também que não cabe a mim e a você só abrir a Bíblia e ler versos isolados. Vocês muitas vezes, né, se não na maioria das vezes, vão deixar peças para trás ou para frente que vocês não vão conseguir juntar, e assim não vão conseguir compreender a palavra na totalidade. Então, olha só,
apesar de que Ezequiel aqui para nós está dizendo, né, que tanto, né, todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Mas a gente sabe que eu, como mãe, se eu pecar e se eu pagar, eu vou colher. Eu sei que se eu plantar alguma coisa, eu não posso plantar, né, tempestade e querer colher bonança. Não vai acontecer isso. Se eu plantar algo ruim, eu vou colher algo ruim. Eu vou pagar realmente pelo meu pecado, mas eu não posso esquecer que o meu filho, a minha filha vão sofrer junto comigo. Por isso as visitações, e até mesmo, gente, porque, né, vale lembrar. Agora quando eu estava pensando sobre esses fatos, sobre essas questões, me veio até mesmo aquele episódio, né, do caso de Jó, que nos fala que Satanás foi até, né, diante do Senhor. E o que foi que ele falou, né? Pediu a Jó. Mas o que aconteceu? Ou Deus daria permissão ou não, né? E Deus ali nesse caso, ele permitiu. Então, por mais que, né, as visitações sejam feitas por, né, esses toques, como aconteceu na vida de Jó, foi através de Satanás, acontece com ou não a permissão do Senhor. Até mesmo no fato que quando Satanás pediu para tocar na pele de Jó, disse, né, pele a pele, e quero ver se ele não te maldiz, não te, né, deixa de lado. E Deus permitiu, toca, só não toca na vida. Então, quer dizer, permissões. Então, tem coisas que, apesar de que, né, eu sempre deixo claro que Deus nunca tem culpa de nada. Ele é o único que não tem culpa, né? Se dependesse dele, nós estaríamos todos até hoje no paraíso, né? No jardim do Éden. Mas, infelizmente, por conta das nossas próprias atitudes, decisões erradas, desobediência, rebeldia, é que trouxemos condenação sobre nós mesmos. Então, inclusive essas visitações, essas permissões que Deus permite que Satanás venha e haja, são tudo nossa culpa, minha e tua culpa, que não soubemos fechar no mundo espiritual, né? Não dar abertura. Porque a palavra aqui, ó, olha só, em Deuteronômio capítulo 6, diz assim, e isso são ensinamentos, por isso que eu digo, não adianta vocês quererem só ler os evangelhos, porque se vocês só lerem os evangelhos e não lerem, estudarem a sombra das coisas que viriam, vocês não vão entender até mesmo o que está sendo dito nesses evangelhos. E olha só, aqui diz assim, e isso não é só para o povo de Israel, não. Tem gente que diz assim, não, é só lá para eles. Não, nós temos que captar a essência disso, lembrando que, mais uma vez, que nós somos o jambuzeiro bravo que foi enxertado. E se nós fomos enxertados, como que as coisas não são para nós também? Como que nós não vamos extrair ensinamentos disso? Lógico que tem ensinamentos e que a gente tem que prestar atenção. E olha só, diz aqui, Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Que palavra é essa que está sendo dita ali por Deus?
Ali vem todas umas doutrinas, decretos e ensinamentos que ele estava falando a Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo, para que Moisés começasse a escrever ali e deixasse depois também falasse ao povo. Então tudo aquilo que, né, Deus falava com Moisés e Moisés transmitia ao povo, eles tinham que obedecer. E não era só, repetindo, não era só para o povo de Israel, não, é para nós também, ok? Porque vocês acham então que é só Israel que deve amar ao Senhor de todo o coração? Vocês acham que é só eles? Não, né? É nós também. Então amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás dessas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e aprenderás a tua testa como filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa, em teus portões. O que isso significa, né? Aqui é interessante a gente analisar que Deus não está mandando, né, que nós converse com os nossos filhos e que pegue a palavra inteira, a Bíblia, e ate na nossa testa, nem na nossa mão. Não é isso que ele está querendo dizer. O que Deus está nos falando aqui, né, dizendo, ordenando para aquele povo, para aqueles homens, para aquelas mulheres, para ensinar os filhos o tempo inteiro, através das suas ações, atando nas mãos, ações nas suas testas, diz aqui, né? E prenderás a tua testa. O que nós temos aqui na nossa testa? É só esse pedaço aqui de pele? Não, aqui dentro tem uma parte bastante importante, a mais importante das nossas vidas, né? É o nosso cérebro, Então, quando a gente coloca a palavra aqui e está meditando e faz ela, pratica ela, a gente está ensinando a todo tempo os nossos filhos, não só com palavras, mas também com atitudes. É isso que uma mãe e um pai devem fazer pelos filhos. Caso contrário, eles se distanciarão, eles não amarão a Deus de todo o coração, eles serão incapazes de obedecer. E fazendo isso, eles estarão se afastando de Deus, do verdadeiro Deus. E o que vai acontecer? Até mesmo os umbrais, a sua casa não vai estar protegida, porque não é como muitos pensam, que diz aqui, ó, tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa. Não é para eu pegar um giz, uma caneta, um lápis e escrever nos umbrais da porta. Não, é para cumprir a palavra na totalidade, conforme foi me ordenado, que toda a minha casa resplandeça a glória do Senhor, que todos vejam, né, que todos, até mesmo os olhos humanos, vejam que ali mora pessoas cristãs, né? Então, olha só, gente, isso é muito importante, porque quando não se faz isso, quando não se conversa com os filhos sobre as escrituras, nem se pratica elas na casa ou no caminho, onde quer que seja, porque muitas vezes a gente vê pais que só são crentes dentro da igreja, às vezes só são crentes, né, ou em determinados lugares, mas aqui a importância que diz, né, conversarás enquanto estiveres sentado em tua casa, quando estiverem no caminho, quer dizer, na rua, né? E ao te deitares e te levantares, quer dizer, em todo momento, seja onde você estiver, que você seja, né? Que você esteja vivendo baseado na palavra. Dias atrás ficaram bravos comigo, né? De eu dizer que a base que tínhamos que ter é a base da palavra, né? Mas eu não estou falando a verdade? Eu estou falando alguma mentira? Não, temos que viver baseado na palavra. Por quê?
Nós, a partir do momento que a gente constitui família, nós temos essa responsabilidade sobre nós, de conversarmos, de ensinarmos nossos filhos a respeito desse Deus, um único e verdadeiro Deus. Não é deuses, não é imagens, não é Paulo, Pedro, José, Maria, não, porque não foi eles que morreram e ressuscitaram no terceiro dia, foi Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então essa palavra tem que estar, né, nas nossas atitudes, na nossa mente o tempo inteiro, ok? E assim nós estaremos fechando portas no mundo espiritual. Só que, porém, infelizmente, o que eu tenho visto é exatamente ao contrário. Por isso que eu coloquei esse título, né? Portas que precisam ser fechadas. Porque as autoridades que Deus constituiu sobre seus lares, elas mesmo estão abrindo portas no mundo espirituais e dando legalidade, permissões para que haja essas visitações, porque aí, né, Satanás tem a autoridade, porque o pai e a mãe foram lá, assinaram termos, né, dizendo: te dou. No mundo espiritual, quando um pai ou uma mãe ou os dois pecam, transgridem a lei do Senhor, o que acontece? Eles estão praticamente, é isso que eles estão fazendo, assinando um termo, dando a responsabilidade, passando a autoridade a partir daquele momento para essas legiões de demônio agirem nos seus filhos. É por isso que coisas acontecem dentro dos lares, dentro das famílias, até inclusive por isso que até hoje tem pessoas que dizem assim, ó: filho de peixe, peixinho é, né? Porque às vezes, infelizmente, até mesmo os próprios pecados dos pais, os filhos repetem os mesmos pecados, os mesmos erros. Nós mesmo aqui, né? Só citando um pequeno exemplo para vocês, que aqui mesmo no curso a gente já viu esse tipo de erro. A gente já viu esse tipo, né, de visitações nas famílias, né? Deus fazendo essas visitações, permitindo, né? Porque os próprios pais deram autoridade, Deus não vai de contra a palavra dele. Então, quando Satanás diz assim, né? Chega até Deus e diga: aqui, ó, Deus, ó, o fulano de tal lá, que era a autoridade constituída pelo Senhor lá dentro, ele me deu permissão. Ele adulterou, então ele me deu permissão para agir nos filhos dele. Posso? Vou lá, permite? Aí, Deus permite, mas não é culpa dele, é culpa de vocês, que não souberam, né, fazer realmente cumprir as normas, os decretos, as ordenanças do Senhor, conforme ele havia orientado. Porque como pai, como mãe, você tem a responsabilidade de transmitir aquilo que você aprendeu da parte de Deus. E quando você não transmite, não fala, ou até mesmo, né, quando cultua outros deuses, porque em Êxodo diz, né, não te prostrarás diante desses deuses. Que deuses? Inclusive tem uma parte aqui da palavra que também diz assim, que o Deus dessa era cegou o entendimento. E o Deus dessa era, nós temos que ver que cada um às vezes ergue dentro dos seus corações certo tipo de deuses. Então por isso que não é especificado. Então o Deus que você ergueu dentro do teu coração, né, às vezes até mesmo a prostituição, o adultério, a mentira, né, tantas outras formas pecaminosas que você endeusificou e está se entregando a esses deuses, né, faz com que tenha-se essas visitações na tua casa e na tua família, ok? Então cuidado, porque além de que você vai pagar pelo teu pecado, mas o teu filho, a tua filha vão sofrer junto. Assim como se um filho e uma filha não tiver, né, o direcionamento de Deus, não procurar por Deus e continuar, né, com essas portas escancaradas, vai ser a mesma legiões de demônio que atuou no pai e da mãe é que vai atuar sobre você. E você vai cair no mesmo erro. Como eu disse para vocês aqui dentro do curso, a gente já teve, né, exemplos disso que eu chegava a dizer. Eu digo, meu Deus, o que esses pais estão ensinando para os filhos? Porque, né,
Só para citar como exemplo rápido para vocês, uma vez eu liguei para uma mãe, né, e perguntei para ela, né, falei que, né, ó, fulaninho, né, ciclaninho tá devendo parcelas aqui, eu queria ver contigo quando que nós podemos acertar. E ela simplesmente falou que não era com ela, que havia se separado do esposo, que era para ligar para o marido, que agora a responsabilidade era dele. Aí lá fui eu ligar pro pai, liguei pro paizinho, pai, ó, papapá, fulaninho, ciclaninho tá devendo aqui, quero ver quando é que nós podemos acertar. E o pai disse, não, agora não estou mais com a mãe dele, não é minha responsabilidade. E eu fiquei, tá, mas e aí? Como assim, né? E aí também, aí você vai falar com a pessoa em si, né? Ó, papai não quis pagar, mamãe não quis pagar. Ah, mas eu não, né? Tchau e graça. Pai e mãe caloteiros, os filhos aprenderão, né? Porque pessoas que fazem isso é porque, né, estão distantes de Deus. Isso é um pequeno exemplo de várias situações que acontecem. E assim os filhos, né, são visitados pelo pecado dos pais, que aprendem as coisas erradas com eles. Então, cuidado, esse é o alerta que eu quero fazer para vocês. Fechem no mundo espirituais essas portas que vocês, como pai e mãe, estão abrindo no mundo espiritual e fazendo com que os próprios filhos de vocês sejam visitados com a iniquidade de vocês. Cuidado, e depois não adianta querer reclamar, ai, é Deus o culpado, ai, é Deus isso, ai, onde é que estava Deus? Ele está exatamente no lugar onde ele sempre esteve. Quem se distanciou foi você, quando não quis obedecer, quando não quis realmente zelar pela responsabilidade, não quis se comprometer com a autoridade que Deus, né, colocou sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, e estava sobre as tuas mãos, e você não fez nada para cumprir com zelo, com amor, com entendimento, e nem sequer falou, né, para os seus filhos alguma coisa. Então é esse o cuidado que eu quero que vocês tenham, porque olha só, uma pessoa, né, como eu disse assim, ó, eu agradeço a Deus pelos direcionamentos, eu agradeço a Deus pela palavra, e quando eu estava pensando sobre isso, e pensando, mas Senhor, será que eu faço ou não uma live relacionada a isso, porque eu já vi várias pregações que não existem, né, heranças maldições hereditárias, que não existem, né, essa de visitações, de castigo do DEM e tal. Eu já ouvi várias pregações sobre isso. Então eu quero que o Senhor me confirme através da tua palavra se realmente, né, eu estou certo, que eu estou compreendendo, né, a tua palavra na totalidade. Me confirme. E Deus me direcionou aos Salmos 128, que, né, nos fala da pessoa que teme ao Senhor. Se eu temo, né, se o meu esposo teme, olha só o que diz aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Então, né, que coisa linda isso, que quando eu entendo que eu, dentro do meu lar, eu sou, né, a auxiliadora, juntamente com meu esposo, que é a autoridade maior. Ele está nessa missão, ele é o cabeça, e eu, como auxiliar dele, nós somos as autoridades constituídas por Deus dentro dos nossos lares.
né? Então eu sei que se eu zelar por isso, né, e fazer conforme diz a palavra aqui em Deuteronômio 6, amarás, né, o nosso Senhor, é o único Deus, amarás a Ele de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e que todas essas palavras que hoje te ordeno, né, vou pegar aqui mais uma vez para mostrar para vocês que todas essas palavras, tá? Que todas essas palavras, porque na verdade, gente, tem gente que diz assim que, né, era só lá para eles, porque naquela época eles, né, tinham apenas os primeiros manuscritos, a Torá, que era o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia e tal. Só que nós temos que ver que esses 5 primeiros livros da Bíblia nos fala, até mesmo nos evangelhos, que eram sombra das coisas que viriam. Então, para a gente poder entender até mesmo os evangelhos, nós temos que entender essas primeiras partes, esses primeiros livros. E uma está coligada, né? Vocês vocês já viram alguém não reproduzir uma sombra? Não existe, né? Então eu sempre, quando eu sair, seja até mesmo na luz da lua, né, eu vou refletir uma sombra. Então por isso até mesmo que Jesus disse que não veio abrogar, não veio, né, anular a lei, mas veio cumprir, porque são sombras, as leis eram sombras das coisas que viriam. Então nós precisamos ter essa compreensão. Então aqui quando nos fala, né, fala também conosco e dá, aí a gente passa a entender, né, a totalidade das coisas, até mesmo que Jesus resumiu todas essas coisas em 2 únicos mandamentos, que era amar, né, a Deus com todo o coração, toda a alma e com todas as nossas forças, e também ao nosso irmão, amar nossos irmãos como a nós mesmos, porque à medida que nós amamos, a gente não faz mal para ninguém, a gente cuida das coisas que vai fazer, a gente visa não só pelos nossos próprios interesses, como tem acontecido, né? Mas a gente visa porque o amor, ele não age egoisticamente. Então, a partir do momento que a gente passa a compreender essas coisas, nós olhamos numa totalidade, o que é melhor para todos nós, ok? Principalmente um pai e uma mãe. Então eles passam a cuidar o que falam, cuidar o que fazem, porque isso está dando exemplo aos seus filhos, e no mundo espiritual também abrindo portas, ok? E para dar legalidade para demônios agirem em suas famílias quando agem erroneamente, ok? Então é esse cuidado que nós temos que ter em relação e a compreensão da palavra. Porque é triste ver quantas pessoas agem egoisticamente. Principalmente agora a gente está vendo aí uns pais, às vezes, né, se envolvem nos relacionamentos sem ter a certeza, sem perguntar para Deus se é realmente aquela moça, se é realmente aquele rapaz. Aí se envolvem e a primeira coisa, porque infelizmente às vezes não se cuidam, né, como diz o hino daquele homem, né, que diz assim, né, que uma família não começa em qualquer de repente, mas infelizmente uma família está começando em qualquer de repente, né, se encontram já, né, já vão para os finalmente, já começam lá pela última parte, eles já começam, né, acham que tem que se conhecer na cama e depois já vem os filhos. E aí fica aquelas crianças, às vezes, no meio de um relacionamento frustrado, num relacionamento falido. E aí é festa para Satanás, porque casa dividida, ela não subsiste. Isso significa que uma casa, uma família dividida, ela perde as forças. E quando se perde as forças, fica alvo fácil de Satanás. Então é ele que faz a festa nesses casos, ok? Então cuidado, pense mais nas coisas, pense mais na atitude de vocês. Vocês, moço, né, orem antes de se casar, orem antes, né, para não casarem aí com qualquer mulherzinhas que está mencionada na Bíblia, né, que esses homens que iam surgir nos últimos dias, homens avarentos, amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, e seriam exatamente esses que iam se introduzir pelas casas e pegar, né, mulherzinhas nécias,
que às vezes até parece, né, que estão sempre procurando aprender, mas na verdade são mulherzinhas que não têm consciência que a partir do momento que tu casa, tu é uma auxiliadora e tu tem autoridade também sobre o teu lar, sobre a tua família. Aí são, né, verdadeiros pessoas avarentas, amantes de si mesmo, tanto o homem quanto a mulher, aí acabam, né, fazendo coisas errôneas e assinando termos, decretos para que Satanás haja nos seus filhos, nas suas famílias. E aí todo mundo sofre, todo mundo se entristece, porque aqueles que estão em volta de vocês e amam vocês, não tem como não sofrer junto com vocês, seja com os pais que erraram, seja com os filhos que erraram, todos que estão ao redor sofrem. Por isso que eu volto a dizer que o amor não visa seus próprios interesses. Então, cuidado para vocês que já formaram pais. Agora eu falo com os pais, né? Vocês que estão casados, né? Tentem sempre reconciliar-se, conversar, colocar Deus no meio desse relacionamento. É o único, né, trisal que Deus aceita. É onde Ele está no meio, onde é o homem, a mulher e Deus. Aí sim, né? Esse trisal aí é aceito, onde Deus é colocado no meio do relacionamento de vocês, homem e mulher, ok? Então, para que essas coisas não aconteçam, para que pessoas não sofram, para que não causem, né, enfermidades, porque por conta de pecados, tem pessoas, pelo afastamento dessa verdade, da palavra do Senhor, eles acabam não só trazendo consequências, né, colheitas dolorosas, mas também acabam trazendo enfermidades sobre si mesmos. Cuidado com isso, enfermidades na alma, na mente, ok? Ansiedade, depressão, pânico, síndrome disso e daquilo, tudo se aloja aqui quando há afastamento dessa palavra, quando não há o cumprimento na totalidade dessa palavra. E são brechas, são verdadeiras portas escancaradas no mundo espiritual. Eu creio que vocês entenderam esse alerta da parte de Deus para vocês, gente. Cuidado, cuidado, ok? Tem portas que precisam ser fechadas e vocês precisam entender, né? Às vezes os nossos olhos podem não ver o que está acontecendo nesse mundo espiritual, mas as pessoas espirituais, elas vão de concordar comigo que nós estamos sentindo forte opressão. Foi essa a explicação que eu dei ontem no grupo, que hoje falei também, né, a respeito disso, que é como se tivesse um grande imã, grande, enorme, e eu vou chamar de imã, tá? Mas a gente bem sabe que são as forças do mal, Satanás e seus demônios. É como se fosse um grande imã puxando essas pessoas. E quando as pessoas não têm o conhecimento da palavra, elas não lutam contra, até mesmo porque elas não sabem como lutar contra. Aí elas acabam, né, sendo atraídas, puxadas por esse grande imã. E é triste nós falarmos isso, porque muitas vezes a gente quer, né, fazer, ao mesmo tempo que a gente quer arrancar essas pessoas desse imã, dessas forças malignas, né, nós também, porque elas, como elas são atraídas por esse imã, estão ali sendo, né, elas também são envoltas por um campo magnético, que isso faz com que elas também acabam, queiram ou não, nos puxando. E a gente, quando sente que está sendo puxado, a gente faz uma força contrária, porque como a gente conhece o que diz na palavra, a gente luta contra, faz força contra. E isso causa em nós um desgaste físico e emocional. Então, cuidado também para vocês, pessoas espirituais que estão sentindo opressão, fortes opressão, até mesmo que te causa tontura, náuseas,
fique atenta, fique alerta. O recado que eu tenho para vocês é colocar o joelho no chão e levantar a voz em oração. Levante a voz em oração. Clamem a Deus, porque é só Deus para dar a força e o equilíbrio emocional da qual nós precisamos para fazer essa força ao contrário, mas ao mesmo tempo tentar arrancar essas pessoas desse poder, dessa força maligna, ok? Então é esse alerta que eu quero fazer para vocês hoje, hein? Não deixem, pais, mães, orem a Deus, se entreguem a Deus de corpo, alma e espírito, porque não vai ser só partes de nós que vai entrar no reino dos céus. A palavra nos diz, né, para procurar paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a palavra nos diz, né, que é para mantermos, né, o espírito, alma e corpo irrepreensíveis. São os três, não é só um, são os três, ok? É espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a volta de Jesus. Então cuidem, vão estudar a palavra. Ah, mas não sabe começar? Estou aqui sempre disposta a ajudar, tá? E não só eu, mas tem várias outras pessoas que também têm esse conhecimento, porque Deus dá essa sabedoria para ajudar vocês. Tem muitas pessoas por aí sendo levantadas com o espírito, né, de Déboras em nosso meio, até mesmo as mulheres, né, com espíritos de Débora, para ajudar, auxiliar, aconselhar em relação à palavra para vocês e ajudar vocês nesse início de caminhada, para que vocês façam um esforço e não serem mais atraídas por essas forças malignas, tá? Que está como um grande imã puxando vocês. E vocês, né, principalmente vocês que são pais e mães, e vocês assinando decretos aí com a falta de fé de vocês, a falta de perseverança, né? Vocês estão deixando morrer pouco a pouco tudo que há dentro de bom dentro de vocês, e fazendo vocês ficarem ainda mais sujeitas a Satanás e a pratos que Satanás tem oferecido. Porque eu mesma já tive exemplos disso que chegaram até mim, sem citar nomes, nunca falo nomes, não se preocupem com isso, mas eu já vi casos de pessoas que por conta, né, do afastamento, de não querer cumprir a palavra na totalidade, acabaram abrindo portas, brechas, que trouxeram sobre as suas mentes enfermidades, né? E aí com isso se sentiram fragilizadas, tristes, vazias. E aí o que fizeram? Acabaram traindo seus cônjuges. Então cuidado com isso, porque um abismo chama outro abismo. E mesmo que, né, sem perceber, sem se dar conta disso, vocês estão abrindo portas no mundo espiritual e dando legalidade para legiões de demônios agir sobre os filhos de vocês. E se alguém me disser, Marta, mas e aí? Eu já tenho casos também, por isso que eu cito aqui antes de concluir, que tem casos onde os filhos, né, que eu agradeço a Deus, porque até hoje no nosso meio, ele levanta os remanescentes. Tem na palavra, né, quantos casos que os pais eram iníquos, erguiam altares idólatras, postes para adorar a Deus, a Será e disso e daquilo. E aí quando, né, surgia os filhos viam que os pais tinham pecado e se arrependiam por eles e fechavam, né? Em outras palavras, era isso que a Escritura diz. Eles fechavam no mundo espiritual essas portas e pegavam e destruíam aqueles altares que os pais tinham construído, botavam tudo para o chão, se rasgavam, né? Se humilhavam perante Deus. Quer dizer, o filho nesse momento está ressurgindo como um remanescente e fechando essas portas. E tudo porque amor e misericórdia de Deus. Então eu agradeço a Deus até por isso, que tem casos acontecido que Deus está levantando remanescentes para fechar essas portas, e que esses remanescentes seja eu e você dentro da nossa casa e da nossa família, e não deixe por qualquer questões que seja que nossos pais ou avós abriram no mundo espiritual, que nós, né, seja esses remanescentes, e através da palavra do Senhor, através da oração, da consagração, conseguimos fechar no mundo espiritual. E cada vez que eu oro, eu sempre digo, Senhor,
se porventura, né? Já que a tua palavra diz aqui que visitará, né, os filhos até a 3ª e 4ª geração, então se meu pai, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, né, idolatraram, ergueram alguma coisa em seus corações e com isso, né, abriram portas, deram legalidades para agir sobre nós, eu agora nesse momento eu fecho e declaro essas portas fechadas em nome de Jesus. Eu reconheço, né, apesar de não ter conhecido, né, pessoalmente, né, porque alguns deles já estavam mortos quando eu nasci, mas se porventura eles abriram, né, eu peço perdão em nome deles e fecho no mundo espiritual essas portas e não dou sobre a minha vida e na vida dos meus filhos, eu não dou legalidade. E é assim que a partir de agora eu também vou transmitir aos meus filhos, ok? Porque cada vez que Deus me dá entendimento, né, que me aprofunda dentro dessa palavra, eu sempre tento fazer as lives e também passo para eles, porque às vezes fica difícil lembrar de tudo exatamente, ou até mesmo repetir tudo, apesar de que a gente não tem que cansar, né, de repetir a palavra do Senhor, mas eu sempre mando para eles, né, as lives também. Então, cuidado com isso, ok? E até mesmo a minha própria filha também já me perguntou em relação a exatamente a esses pontos que eu li aqui para vocês e que agora eu esclareci, né, em forma de um alerta para que vocês tenham cuidado, porque é exatamente isso que está acontecendo desde lá do Jardim do Éden, né? O inimigo usando a serpente ali para fazer com que Eva, né, auxiliar de Adão, cometesse esse pecado, dando a legalidade para eles, né, esse demônio agir sobre a vida deles e se perpetuou. Mas essa porta eu fecho. Em nome de Jesus, seja quem for da minha família que abriu, seja quem for, né, que tenha idolatrado, seguido outros deuses, né, eu digo que eu peço perdão a Deus e fecho no mundo espiritual. E todo e qualquer pecado que eu como mãe tenha cometido, sem me dar conta disso, sem ver, né, sem reconhecer essa autoridade que Deus, né, havia dado para mim dentro do meu lar, para o meu esposo dentro do meu lar, mas eu quero que a partir de hoje Deus nos direcione cada vez mais para sermos zelosos quanto à sua palavra, porque aqui no Salmo 128 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos, comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. E aqui, olha só, tua esposa será como videira frutífera em tua casa, e teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa, né? Então, que nós tenhamos essa clareza e que passamos a agir conforme Deus estabeleceu que fosse, né? Que fôssemos, que agíssemos, que atássemos nas nossas mãos, através das nossas atitudes, praticando a palavra do Senhor. E tivesse, né, sobre a nossa testa, impregnada na nossa mente, revestido com o capacete da salvação e sempre pensando nas coisas do alto e assim, né, dando exemplos não só com palavras, né, mas também com atitudes para os nossos filhos, para que assim não se perpetuassem coisas negativas dentro das nossas casas, da nossa família. Então, eu deixo aqui esse alerta para vocês sobre as portas que precisam ser fechadas. Feche as portas, pai e mãe, não cometam mais transgressões, coisas erradas diante dos olhos do Senhor, porque as visitações vêm, a colheita vem, cada um pagará pelo seu próprio pecado, sim, mas não se esqueça que como autoridade dentro do teu lar, da tua casa, da tua família, tu está novamente passando autorização para Satanás agir sobre a vida dos teus filhos, teus netos, bisnetos e tataranetos, né? Porque aqui fala, né, de 3ª a 4ª geração. Então, cuidado, ok? Muito cuidado. Então, eu deixo essas palavras em nome de Jesus e já orando por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, agora nesse momento, Pai, levo a Ti mais esse momento
mais essas reflexões, mais esse direcionamento dessa tua palavra, Pai, que é maravilhosa, encantadora, é realmente instrução para as nossas vidas, é ensinamento para as nossas vidas. Através, Pai, desses direcionamentos, dessa tua palavra, a gente vê realmente como é grande o seu amor por nós, como é grande a sua misericórdia, que foi capaz de instruir pessoas para deixarem escritas, para que nós lêssemos e compreendêssemos através da busca do teu Espírito Santo, para que a gente não viesse a cometer os mesmos erros e assim, estaríamos livres de colheitas amargas. Pai, muito obrigado por esses teus ensinamentos, e te peço agora nesse momento que mais e mais e mais pessoas venham ser direcionadas pela tua palavra, que venham sentir fome e sede de ler, de estudar tudo que está escrito de Gênesis a Apocalipse, e eu peço por esse mesmo Espírito Santo que tem dado clareza e entendimento a nós, que também dê a essas pessoas que têm buscado de todo o coração compreender, vai dando a compreensão exata, vai colocando a fome e a sede de cada vez mais procurar mais de ti, Pai, porque a tua palavra diz que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta será aberta. O Senhor nunca se recusou, ao contrário, é as pessoas que estão se recusando de te buscar, estão se recusando de pedir as coisas certas, estão se recusando de bater, porque essas próprias potestades malignas estão atuando na mente, no coração, causando até mesmo preguiça em muitos, desânimo, colocando tristezas, e elas não estão se dando conta, porque no momento que elas começarem a estudar, a esquadrinhar, grandes coisas serão reveladas e as suas vidas serão transformadas, e é exatamente isso que o inimigo não quer. Mas Pai, vai despertando essas pessoas, vai dando entendimento, compreensão de que elas precisam buscar mais, que elas precisam te conhecer mais, que elas precisam todos os dias comer desse pão e beber dessa água, porque a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da sua boca, e a palavra está ali, está clara para todos nós, está ao alcance de todos. Por isso, Pai, eu te peço, vai levantando homens, mulheres de todas as idades e colocando essa fome, essa sede, a mesma que o Senhor colocou no meu coração, coloque no coração delas, para que elas te procurem mais, a conhecer mais de ti todos os dias, e assim compreenderem essa palavra que está nas Escrituras, nesses primeiros livros, nos Evangelhos, que elas consigam compreender, Pai, e fazer como diz em Deuteronômio, delas atarem em suas mãos e nas suas testas e viverem ao levantar e ao deitar, estarem a todo momento falando e praticando a tua palavra, para que seus filhos possam ouvir também e não errarem o caminho, como autoridades que o Senhor colocou, levantou dentro dos lares, Pai, desse entendimento aos pais e às mães, e que eles não errem mais, que eles não pequem mais, que eles tenham consciência que existe um mundo espiritual que está sendo, Pai, batalhas tremendas travadas para destruir lares, para destruir famílias, para levar cativas essas crianças que muitas vezes ficam no meio dessa guerra entre pai e mãe. Pai, mas eu lhe peço, Senhor, de todo o meu coração, por mais que na tua palavra diz que enganoso é o coração, mas agora o Senhor sabe a intenção a qual o meu coração está te pedindo. Dê o direcionamento a essas pessoas, coloque a fome e a sede de te conhecer mais, de te buscar, compreender a tua palavra, e assim, Pai, praticarem, para que sejam fechadas no mundo espiritual essas portas que foram escancaradas
e essas legiões de demônios estão atuando nos lares, nas famílias, nos pais e nos filhos. Pai, eu lhe peço, dê essa compreensão, coloque essa fome e a sede nos corações dessas pessoas, eu lhe peço, e desde já eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e amém. Esse é o recado, o alerta de Deus para vocês nessa tarde, que eu entrego mais uma vez, em nome de Jesus.